Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, um podcast que busca sempre trazer histórias inspiradoras para você que nos segue e nos ouve. Seja muito bem-vindo você que está chegando pelo YouTube, pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, Instagram, não importa por onde. Seja muito bem-vinda, que você consiga aprender assim como eu aprendo com essas histórias que inspiram. E eu queria mandar um recado especial demais hoje, porque nós tivemos um Reels agora nessa última semana que ultrapassou as 500 mil visualizações com a Tamires, falando de um momento de dor dela que foi incrível. Muito bem, Lulu! Estamos... Qual que tá batendo 7 milhões? Dana Luísa Caliço, falando sobre carinho de verdade, carinho de mentira com criança. Tô falando sobre abuso sexual infantil, pedofilia, uma porrada de outras coisas. E Burnout com Isabela Camargo, que também ultrapassou os 3 milhões em menos de 30 dias, orgânico, porque vocês estão nos ajudando muito. Então, nossa entrega está sendo fantástica nesse podcast. Pequenos seguidores, mas grandes visualizações. E hoje não será diferente, porque hoje o papo será muito inspirador com essas figuras que eu quero aprender muito. Priscila Fantin e... Bruno Lopes. Não. Queria fazer a piada do bigodão. Júnior, né? Uma salva de palmas com a Priscila e Bruno que tá aqui comigo! Eu ia fazer assim no meu, mas não deu. Eu falei, Elo bigode, belo mustache, mas não rolou. Não posso falar. Gente, que prazer ter vocês aqui. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com você. De verdade, que delícia. Bom demais. A gente já tava falando de teatro muito, né, Bruno? Falamos muito já. Um papo bom, né? Papo bom demais. Quem gosta de teatro é um papo Nem maravilhoso. Fale. E pra dois loucos que querem tocar tudo sozinho ainda? Dois loucos. Dois loucos. Fazer teatro hoje em dia é pra maluco mesmo. E ainda mais do jeito que a gente faz, né? Que é Fazendo. Dizem que é guerrilha, né? O nome Demais, disso. né? Que é pegar tudo e botar nas costas e falar, vamos. Demais, né? E faz acontecer. Demais. Mas acho que a sensação de produzir também, que eu estava falando antes da gente começar, o Bruno falou um pouquinho, você também. Eu acho que o processo se torna mais gostoso e prazeroso também, né? É aquela coisa de você ter mais prazer no processo, mas quando você vê finalizado, você fala, putz... Era isso. Mano, a gente fez tudo isso acontecer, sabe? Tem uma honra nisso, assim, muito gratificante. E trabalhar... Cara, e tem uma coisa também que é muito, muito ímpar, assim, que é o fato de você realmente... Quando você apresenta aquele produto que começou lá com a gente, dentro de casa, conversando e tudo mais... E você vê que a pessoa saiu emocionada, tocada, e falou, essa é a história da minha vida, aconteceu isso comigo, ou é minha primeira vez no teatro, tô maravilhado, isso que lá. Isso tem uma importância, um significado muito maior, assim, sabe? Então, o fato da gente ter propriedade absoluta em cima do que a gente está fazendo, proporciona, inclusive, a gente fazer o que a gente quiser na dificuldade que tiver pra gente poder fazer. Esse é o grande barato também da gente estar produzindo, cara. A gente poder levar o teatro para teatro, mas a gente chega em teatro que eles falam que tem tudo e não tem nada. Tem nada. E quando você fala, mas não tem nada, você fala, não, tem, mas tá queimado. Ou tem, mas não funciona. E a gente tem que se adaptar, a gente tem que... E fazer acontecer ali. Para poder entregar o melhor de tudo para aquelas pessoas que não tem nada a ver com a burocracia. Mas aí quando entra nisso, que até a gente estava falando nisso, e quando entra a vaidade do teatro nesse momento, daí desconstrói, fala assim, pô, vamos fazer, é teatro e... A nossa estreia nacional, que a gente estreou esse espetáculo em Maputo, né, Moçambique, que a gente pediu, a gente encomendou esse texto para essa apresentação específica, que era para arrecadar fundos para o Instituto Racumana, que cuida de crianças com AIDS. E só que a forma como a plateia recebeu o espetáculo, aquele texto, era uma leitura dramatizada, né? A gente ficou tão feliz com como aquilo tudo foi interpretado, que a gente falou, não, vamos fazer a peça, vamos montar... E vamos manter essa ação social, né, vinculada. Como começou assim, a gente vai fazer isso no nosso país, que também tem tantos lugares que precisam de ajuda. E aí, quando a gente montou, eu comecei a falar da ação social, já começou a vir um monte de coisa na minha cabeça, eu esqueci por que eu comecei a falar isso. Porque não tem estrutura, vaidade. A vaidade fica de lado, vaidade. A nossa estreia nacional foi em Ouro Preto, na Casa da Ópera. Uhum. Que é o cidade incrível, né? Cidade incrível, histórica, né? E a Casa da Ópera foi o primeiro teatro, enfim, é um negócio bem... É um patrimônio, assim, sabe? Bem antigo. É uma arquitetura única, assim, é fantástico. É antigo, é pequenininho, Aquele monte de camarote, assim, sabe? Os camarotinhos bem em cima do antigos, teatro, assim, é muito... sabe? Todo rebuscado. Lindo. E aí, a gente tinha 20 LEDs
Nosso cenário era composto. A gente tem 2 cadeiras, 2 poltronas infláveis. E a gente montou um painel atrás que era para contar uma história da transformação dos personagens, né? Então, eram 10 LEDs verticais, 10 horizontais, em tons diferentes. E esses tons meio que iam se misturando. Acendia quando estava na casa do personagem dele, acendia o vertical quando estava na... Enfim, aqueles LEDs contavam também a história. Só que eram 20 LEDs, era uma potência muito forte. E a gente precisava que cada LED operasse individualmente. Aí cada um tinha uma caixinha para ter a cor certa, porque ia mudar, enfim. Era pesado para a estrutura do teatro, né? E aí queimou. Queimaram todas as luzes do teatro, todas. Assim, queimou a nossa mesa, né? Queimou a mesa que estava sendo utilizada. Então, nenhuma luz acendia mais. Não que a gente queimou, não que a gente estragou Isso o no teatro. ensaio ou já fazendo? Não, a gente tava no ensaio, No tipo ensaio. assim, a última passagem. Era aquele ensaio geral, assim, sabe? Queimou as luzes e queimou o som. Aí, aí quando a gente entrou no palco, o som... não tinha mais som. E o teatro lotado, com assim, cadeiras extras e as pessoas em pé e assim... E aí? E aí a gente falou, acende a luz normal e vamos fazer. Luz fria, vamos lá. Normal. Sem som e sem luz. Porque a nossa luz, ela conta... Ela faz o cenário, né? Ela ali. ambientação, porque a gente só tem as 2 poltronas. Então, casa dele, casa dela, Que brinca rua, é a luz, é a cor. é a luz que faz. Caraca. Não é nem muita cor, é mais o recorte. O Assim, não tem recorte. cor. Tem cor só no final, assim, a na cor última cena. Era ali. no LED. No LED ali. Mas a gente desistiu dos LEDs porque era muito trabalhoso e muito pesado pra gente poder viajar. E como a gente quer ser uma peça itinerante pra chegar ao máximo de lugares O Bruno possível, falou que com 2 malas vocês fazem a... a gente só leva a poltrona inflável e o nosso cenário e figurino. E nessa Uma mala hora de parada. produzir e de entender de ser tão mais contido e com uma entrega tão legal, a questão das grandes produções, fala assim, putz, quando a gente trabalhava em algum espetáculo, um grupo, pô, tem 8 pessoas, tem contra-regragem, isso aí você fala assim, pô, dá pra fazer com menos e com qualidade. Total. Dá. O teatro é a arte do ator, né? A gente fala, às vezes, assim, que o cinema é o olhar da direção, Sim. a novela, a televisão é o olhar do autor, como ele quer que aquela história seja contada. E no teatro, no palco, é o ator. Porque mesmo que tenha o diretor, que tenha o autor, que tenha uma exigência qualquer, se a gente chegar lá antes na de hora... começar, né? Legal se a gente demais, quiser Bruno. chegar lá na Abriu hora a e fazer cortina, outra coisa, Mas- é a gente que tá ali, né? Total. Tanto é que a Demais gente isso. fez sem nada, assim, sem nada, assim, Sem nada. frio. E eu acho que foi uma Foi lindo, dos foi aplausos lindo, mais lindo. calorosos que a gente teve, assim, na história. E olha que Inclusive, a gente abriu sessão extra, né? Uma sessão extra. Olha que E a incrível. gente continuou fazendo sem... Não, a gente já fez Não, sem- lá a gente fez sem nada, os 2 continuou dias. fazendo sem nada. Viu, antes de continuar o papo que tá maravilhoso, eu trouxe presentes pra você. Sério? Que chique. Trouxe pra Priscila, chocolate. Eba! Lá de Bragança. Eba! Bragança. Tem trufa, pão de mel, um chocolate maravilhoso. Só tem lá. Então, assim, Não, já vou abrir aqui. vai ter que ir lá em Bragança pra poder. Olha. Maravilhoso. Tem uma caixinha. Não, que Olha bom lá, que você olha trouxe que Bragança lindo. pra mim. Olha lá, ó. Bragança, aliás, terra boa, viu? É, A gente gosta bastante. A gente gosta. que delícia, tá incrível. Deixa aí na mesa, ó. Pronto. E a gente já vai comendo. Vocês estão construindo e tem um parceiro nosso muito legal, não tem nada a ver com construção. Mas você vai entender, você vai entender, você vai entender, você vai entender. Vamos chegar lá. Vai chegar lá. E esse parceiro, ele faz os campos de futebol society de Brasil todo, do Ronaldo Academy. Fez agora o primeiro estádio, acho que é o estádio do Botafogo, que é um estádio com grama artificial, foi eles que fizeram. E eles queriam te dar um campo de futebol, mas como não... Eles te mandaram... É o presente mais aleatório Gente, do que universo. fofo! cara. Não, eu tô falando de obra porque eles fazem grama decorativa pra casa. Mas eu ia falar Pra isso jardim, agora. pra sacada, grama decorativa de várias cores, Mano, tamanhos, enfim, abre pra tal. ver o Precisamos tamanho. de Não, esse é muito o mais. capacho, só um É o tapetinho, um capacho, capachinho. perfeito. Precisa de muito mais, se puder Muito dar grande. pra Não, gente. a A gente gente- precisa de mais ou menos uns A gente 512. tá construindo 512. o nosso estúdio de podcast na nossa casa, né? É muito legal, Já a decorativa. temos a entrada. É, mas Porque, o decorativo aliás, é a legal. sua decoração aqui é muito legal, Legal aqui né? do estúdio, né? Eu fiquei olhando. É legal a Eu decoração amo aqui. esse O Will é estúdio. fera. Não. Cinema, de tudo e tal. Eu sou aquela pessoa que entra em papelaria e fica assim, sabe? É gostoso, né? Nossa, eu amo. Então, essas coisinhas eu acho muito legal. A Pode. gente já tem nosso tapete aí, ó, pro estúdio. Mas eles fazem decorativa, enfim, tal, às vezes pro Arrasaram. estúdio, pra fazer o estúdio todo. Depois fala comigo, eu faço uma ponte legal aí. Olha, gente. É de campo de futebol mesmo, assim. Depois só deixar no Da sol que ele hora, cede. mano. É. Arrasou. Ou pro lavabo do podcast também vai ficar da hora. Tem um banheirinho muito lindo. Mas eles têm decorativa preta, vermelha, azul, todas as cores, alta, Amamos, baixa. amamos. Não, vamos É, mudar muito. é Vamos bem conversar legal. muito. É bem legal, é bem legal, é bem legal. Obrigada. Até pros pets, não sei, é bem legal também, porque a É, manutenção eles vão é fácil. gostar. É.
Adorei. Posso deixar aqui? Obrigada, Pode. gente. O Bruno deixou ali pra fazer, mas eu quero comer. Ó, amor, é Prestígio. É o que ele mais gosta. Que, aliás, é um dos únicos que ele gosta, é Prestígio. E o último, não menos importante, só pra vocês lembrarem do narigudinho. Obrigada. Fala, ó, Bruno. Você sabe Pô, que mas- quando chegou pra É, só gente pra lembrar. Gosto muito de garrafinhas. o Napa Cash, eu ficava assim, eu confundia o nome, às vezes eu falava, ô amor, que dia que vai ser o Japa Cash? Japa. Aí eles falavam, não, é Napa Napa, Cash. Napa Eu falei, Cash. mas ele falou, mas deve ser nipônico. Nipônico. É, nipônico. É o tamanho do nariz, Mas Bruno. agora eu entendi. Tem que fazer. Tem que fazer. A gente é muito Zé Ruela nesse sentido, assim. A gente é não- desligadíssimo A gente é de muito tudo. Zé Ruela, cara. As pessoas falam assim, ah, você viu que fulano de tal, não sei o que, dizer que ela falei, Quem é fulano? Quem é? É. você não sabe quem é. E aí você vai diminuindo, assim, sabe? Você vai se sentindo um zero à esquerda. Você fala, não sei, mas não é por por maldade. ofensa. Não, de jeito porque nenhum. a gente é A gente não realmente desligado. Isso é acompanha. leve, Sim. né? Isso é leve, né? A gente não acompanha a velocidade A gente trabalha, das só que a coisas. gente... Quando a gente tá no nosso lazer, a gente consome outras coisas. Olha o tamanho do prestígio, amor. Esse é o prestígio. É. É maravilhoso isso aí. Olha isso. Vocês querem chocolate? Cadê? Não, mesmo. Aqui, ó, pode Quer pegar. chocolate? Pega aí. Não puxa Não? saco não desse pessoal, Tá não. bom, tá bom. Eles pegam tudo. Você pode. Eles pegam tudo. Obrigado. Maravilhoso. Agora, quando vocês forem a Bragança, meu convite, aí a gente tem um bistrô pra almoçar. Com chocolate Delícia. maravilhoso. Lá é incrível, lá é incrível. A gente Eu adora. sou Adora interior, eu adoro. Eu tenho que Cafezinho. valorizar. Terra do café. É Terra do Café. Mel, A gente terra do conheceu a mel. Fazenda do Café lá Do uma café. vez, do É, Marcelo. É bem legal, Nossa, é bem legal. que, é bem legal. que E lugar eu gostoso. falei pro Brunão, a gente vai levar a peça pra lá. Vamos. Eva! Vamos super. Deixa vocês voltarem Vamos agora, super. quando vocês estão retornando, a gente vai fazer acontecer lá, porque acho que é uma cena cultural ali na região bem interessante, dá pra gente... Acho que o interior carece disso. Não sei se vocês enxergam que o teatro nos grandes centros versus interior tem uma É diferente. seção diferente, O né? que a gente quer é ir pro... Claro que a gente vai nos grandes centros, óbvio. Sim. Que a gente tem que ir, que a gente gosta de ir, mas a nossa ideia de montar a peça era ir para os lugares que não normalmente recebem um circuito nacional, sabe? De teatro. E é muito louco, né? Porque você fala de grandes cidades, São Paulo, Rio, tem muita opção, né? Quando você às vezes vai pro interior, não tem nada. Então, assim, é a única oportunidade que as pessoas têm de ir ao teatro. Uhum. Porque nem todo mundo vai pegar o carro, vai dirigir, vai viajar, não sei quantas Uma horas. cidade próxima. E tem uma galera que faz isso, né? A gente tem uns amigos em BH, tem uma galera que sai de repente, eu vou passar uma semana em São Paulo para poder ir nos restaurantes, nos teatros, não sei o quê. sim. Eu acho isso muito incrível. Mas a gente pode também fazer o outro lado. Vamos levar também essas coisas. A gente fez em BH, a gente fez 4 vezes, se não me engano, porque a galera pede. Mas vocês sentem que é mais gostoso o ir, né? Virar essa vida cigana? Ou ficar em cartaz um período no mesmo teatro também é legal? E os dois têm seus É, prós e contras, assim. A gente gosta muito da vida cigana, mas cansa também. Cansa também. Nossa primeira turnê, a gente ficou 20 dias direto fora de casa. E a gente fez Minas, São Paulo, Rio e Minas? Ou Minas. Rio, São Paulo de novo? Não, a gente fez ficou Minas, veio rodando. para São Paulo, voltou para Minas e terminou no Rio. A gente ficou rodando 20 dias direto, assim. Monta, desmonta, monta, desmonta. Aí perrengue, porque aí não tem a mesa, aí não tem a luz. Enfim, Cansa também. cansa também. E a gente voltou, mas depois continuou. A gente fez, 6 meses direto de turnê, assim. E era ele que dirigia, né? A gente pegava o carro, botava na caçamba e ia mesmo. Nós 3. Aliás, eram 4 na época, né? Tinha mais um produtor e o nosso, Técnico de som, já. nosso diretor técnico, que faz Faz tudo. tudo. Faz tudo. Aí é bom, né? E ele é produtor também maravilhoso. agora. Então, somos nós 3 Cara, para de querer fazendo roubar tudo. minha luz. Porra. Põe o Mas, diretor pra cara, é muito legal isso, porque a gente tem é quase uma companhia mesmo, assim, que a galera que entra pra trampar com a gente entra nessa onda, que a gente faz tudo. Então, eles É muito aprendem e prazeroso têm isso. vontade de fazer também. Então, assim, às vezes eles falam assim, vai pro hotel descansar, deixa que eu resolvo. Por quê? Porque às vezes, dirigir 12 horas, chegamos na cidade, aí tem que cumprir agenda de Divulgação. rádio, agenda de TV. Às vezes tem que ir em algum apoiador, alguma coisa pra estar lá, almoçar e fazer alguma coisa. E aí tem que voltar pro teatro pra montar. E a gente é muito cri-cri. A gente quer acompanhar as coisas, porque Tundinho assim, ali, não só chegar cara, a fazer. É. a gente monta. E aí quando chega lá no palco, assim, se tá... A poltrona tá aqui, ela tinha que estar aqui. Mas, tipo, vai mudar? Isso é muito eu. Mas assim... Eu falo, não, peraí, gente. Aí eu vou, afasto, falo, isso aqui tá... Ó, Mas é isso que É muda. isso. E muda, mas muda muito, assim. A pessoa entra no palco diferente. E tá tudo no lugar.
E aí, cada adereço que tem, tipo, a bacia tá com água, tá? A água tem que estar qual... Por quê? Porque se a água estiver um pouquinho maior, ela se afoga na hora que ela enfiar a cara na água. Afoga! É sério? Nisso aqui, Numa ó. bacia. Começou a peça, ela enfiou a cabeça. Quando ela voltou, ela começou a tossir. Chegou pra lá e falou, para, me afoguei. Que sacanagem. Me afoguei. Por um Porra. dedo de água. Ai, que sacanagem. Então, Foi, assim, ele me zoou tanto. Ah, Imagina, gente, o Deus, gostoso é isso, que a gente demais se isso, zoa que clima muito isso, também. Que clima gostoso. cara, e a gente vai nos restaurantes, assim, existe umas coisas de turnê, assim, de fazer fora, que é impagável, assim. Então, quando a gente conseguia chegar com o tempo, quando a gente fazia essas primeiras, que a gente ia de cidade em cidade, indo, a gente conseguia, às vezes, passar 2 dias na cidade. Então, a gente chegava um dia antes, já cumpria a agenda e também fazia ação social. E aí ia pro teatro. Vocês curtem muito isso, né? Muito, você não tem noção. E quando a gente A consegue saudade que fazer... dá. Por isso que eu me perdi, porque eu comecei a lembrar de várias cenas, sabe? Quando eu falei da Demais ação isso. social. Aham. Quando a gente consegue fazer a ação social antes, a gente consegue levar os assistidos. Primeiro a gente tem o momento com eles, eu e ela, ou eu e ela e os produtores, os meninos que trabalham com a gente lá, passando horas com a galera, conversando, dançando, jogando carta, fazendo o que for. E depois a gente tenta fazer, viabilizar de alguma forma para que eles consigam estar lá presente no teatro. Quando inverte, quando a gente chega já na função de fazer acontecer não sei o que lá, a gente já faz previamente o convite, já tenta fazer tudo direitinho para que eles possam assistir a peça, e aí no dia seguinte a gente vai. Só que quando acaba a peça, que a gente troca uma ideia com a plateia, a gente pede pra plateia estar junto. Vamos com a gente. Porque vocês E aí voltam e eles permanecem, né? E a galera Uhum. vai, É e é isso. isso. Né? E a galera vai. Verdade, né? E a galera continua ainda até hoje. Isso, porque tem gente que não sabe como ajudar. E é só ir, sabe assim? É o carinho, Fica né? pensando, ai, mas aí eu tenho que depositar, mas eu não sei. Tipo, é óbvio que as instituições precisam de dinheiro também para comprar medicamento, para Sim, comprar sim. comida, para ter um lugar mais bem feito para quem Uhum. está ali. Mas a atenção, você estar com as pessoas, é o que mais faz diferença na vida dessas pessoas. E não há preço, né? Não há É preço. disponibilidade, né? É isso. Disponibilidade. Né? Eles ficam, assim, que eles olham, eles pegam, eles falam. Teve uma senhorinha, 99 anos, 99, ela ficava só na cama. Ela olhava pra ele e achava que ele era filho dela. Caraca. E aí pegou na mão, foi na sua mão ou na minha mão que ela sentiu a aliança? Acho que Ela foi não na- enxergava direito. Foi na minha. Aí pegou e falou, você casou? Eu não acredito. E ficava passando a mão no rosto. Falei, assim, casei, né? olha ela aqui. Olha ela aqui do lado. Ela olhava, passava a mão nela e falava assim, que linda. E a gente entrou na história dela. Vai falar que Entra. não, entra. Porque o filho não Arrepiar ia isso, há né? 60 anos, É de arrepiar isso, né? Cara, sabe? tem uma história de uma senhora que tava na cama também. E esse dia que a gente foi, acho que era na Aspan, né, amor? E eles estavam fazendo A festa junina. e tudo mais. Então tava rolando uma festa, de sei lá, e tu Ela tava tava na todos caminha, mas bonitinho. estavam penteando ela, né? Pra ela Não, eu participar acho da que- festa Não junina. sei se ela tava com força pra ir, Raimunda. Dona Raimunda. É. Não sei se ela tava com força pra ir, mas ela tava arrumadinha. Tava Uhum, bonitinha. uhum. Só que ela não falava mais. Por quê? Porque essa galera, elas tinham sido retiradas do convívio dos familiares por maus tratos. Então não tinha mais ninguém para visitar. Então ela estava lá. As pessoas que tinham eram os colegas, né, os outros idosos Os enfermeiros. e os enfermeiros. E quem, de repente, quisesse estar lá junto. Só que ela já não falava mais. Ela ficava só repetindo, tipo, Ela ficava fazendo barulho. alguma coisa assim. E aí eu cheguei, sentei do lado dela e comecei a falar assim, dona Raimunda, como a senhora tá linda, dona Raimunda, a senhora tá muito linda. Era Vamos dia na de festa junina, vamos junina, dançar, a música. porque a senhora é linda. Aí ela começou a parar de ficar buscando qualquer coisa assim e começou a centralizar o olhar. Falei, a senhora é linda, olha que seu cabelo, como é que tá bonito, a senhora é muito linda, olha que coisa linda que a senhora é, sua linda. Depois disso ela olhou pra mim e falou assim, linda. Caraca, bicho. E aí a galera, assim, os enfermeiros, tipo, eles ficavam chocados, assim, tipo assim, ela não fala mais. É porque eles quando- lá, quando mano, eles fala. estão na correria. Tem que trocar a fralda de um, tem que dar banho no outro, tem que não sei o que, o outro quebrou. Infelizmente não é por maldade, mas é o Não, automático. cara. É a rotina, é Ele- outra. ele né? é o. Não, e é muita gente para eles cuidarem. Então não dá tempo deles terem esse Essa tempo atenção. para cada Esse um tempo de deles. qualidade, né? Cara, eles são fenomenais, São. assim. A gente foi uma Os vez voluntários são num incríveis, sempre. hospital psiquiátrico abandonado. O governo abandonou. Aí tinham ainda Acabou. uns Não ajudou 8, mais. uns 8 Ficou, lá. uns 8, 12 internados. talvez, algo do tipo, assim, que depois a gente confere E a na família também deixou. Quem mantinha eles e o espaço eram os voluntários, os foto. Os enfermeiros.
A galera falou assim, não Tinha. vou abandonar, Faz o quê? vai acontecer? Caraca. E aí a gente foi lá visitar ele, levar os mantimentos, enfim, fazer as coisas, passar o dia lá. E aí, Aí mostra bagunça, foto, né? Mas você álbum. vê aquela imensidão, porque a Nossa, construção sempre é gigante. muito grande. Gigante. Aquelas coisas de filme Vazio. mesmo, abandonado, que você, de repente, quem é Aquela mais coisa que você vê mediúnico, espírito passando, essas coisas. É, sabe? tem essa É uma pegada cadeira meio- andando sozinha. É, tem essa onda. Para 8 pessoas que moravam lá, assim, sabe? E alguns na cadeira de rodas, já sem falar muito, sabe? Uma Uhum. coisa assim. Outros já falando demais, mas nada com nada. E assim, muito divertido, mas muito triste também. Então, assim, precisa. Então, para quem tá ouvindo aí, Precisa dessa o atenção. mais vá. legal de todos é você poder doar o seu tempo, o seu Uhum, amor, o seu carinho, a sua atenção, pegar na mão, assim, sabe? Olhar no no olho. olho. E assim, meia Ouvir. hora. Fazer cara, que seja assim, semanal, Uma vez por mensal. semana, meia hora. né? Juntar uma Que galera pra ir, pra manter. É isso que a gente fez. Em algumas cidades que a gente foi Quando até começou isso com vocês? Assim, 2018. na Na peça. com a peça peça, em mas de 2018. vocês, assim. Ah, na Ah, sempre vida. na vida. Antes da gente se conhecer, cada Os um já dois tinha tinha, o seu, esse papel seu social. legado. É. Mas isso, enquanto artista, é uma responsabilidade social? Ou enquanto ser humano, pessoa Pode física? ser Ser humano. humano, né? Não tem nada a ver. É. A gente acabou unindo as duas coisas no espetáculo, porque o espetáculo começou dessa forma, Uhum. mas não necessariamente, assim, é por ser humano mesmo. Porque você doar um tempo de qualidade que numa rotina frenética que vocês têm, é possível. Então, por que É não é possível pra quem tá possível. ouvindo? É possível. Super é possível. Não é? Às vezes você não precisa ter É difícil até falar isso, assim, porque se você tem um compromisso com aquela instituição, aqueles assistidos acabam ficando dependentes daquilo. Então você Esperam. precisa ter. Agora, se você não tem condição de ter essa agenda frequencial, que você vá em lugares diferentes. É. Porque aí aqueles Não assistidos cria não vínculo, né? cria Porque às vezes vínculo. dói pra Exatamente. eles. Dói. Não cria Os vínculo. dois, E né? assim, a gente ouve muito, eu ouvia muito da minha mãe, eu ouvia muito de pessoas assim, isso há muitos e muitos e muitos anos atrás. Falei assim, mas eu não sei como é que eu vou me comportar, porque eu vou ficar muito triste, eu vou chorar. E, cara, não é. Não é. Porque eles vêm com uma energia tão boa, tão gostosa, que por mais que seja aquilo, a história seja dolorida, a situação seja dolorida, é tudo muito divertido, tudo muito legal. Eu lembrei de um senhorzinho que tinha 300 cabeças de gado. Tem 300 cabeças de gado. Berrante. Vou te dar 2 gados, você casa comigo. Sabe umas coisas assim? Ele tocava berrante, uma coisa todo Você fala, é arrumadinho. atenção. É atenção, é tempo de qualidade, né? E se negociar as cabeças de boi Uhum. com um senhor desse? Uhum. Ele falou assim, são 8. Eu falei, 8 não dou. Tem Ele que ser queria me 4. trocar, entendeu? 4, 8. Não, 8 não dá. E aí você vai, Demais, você entra, você vai ver, demais passou isso, 7 cara. horas, você trocando ideia. com o cara. isso, cara. Cara, Ai, tem aliás, a gente agora vai fazer a peça em Uberlândia. É Uberlândia ou Uberaba? Eu sempre Uberlândia, confundo. Uberlândia. Uberlândia. A gente vai fazer a peça em Uberlândia. E foi em 2019 que a gente fez lá? 2019? Acho que foi, né? Porque depois começou a pandemia. A gente fez o espetáculo lá. E aí, na porta do teatro, quando acabou o espetáculo, tinha um morador de rua, que ele mora com, sei lá, 30 cachorros, sem exagero, assim. E ele conseguiu fugir dos cachorros dele, porque pra onde ele vai, os cachorros vêm atrás. Ele Foi conseguiu um só, né? fugir. Foi só Conseguiu. um que conseguiu ir atrás dele. Ele tava muito contente de contar isso. É. Ele falou assim, eu consegui fugir dos 30. Um só me seguiu, mas dos 30... Não. é Tava maravilhoso. esperando a gente na porta do teatro só pra dar um abraço. E agora a gente vai voltar lá e a gente quer chamar ele pra assistir o espetáculo, né? Que A gente ficou queria chateado, ter falou assim, mas a feito. gente filmou Como que até. ninguém... Por que você não assistiu? Ele falou assim, porque, né, não vão deixar. Ele Eu falei, fala que ele é "Deixa, sujo, não que ele tá deixa. fedido. Eu falei, imagina, me dá um abraço. Nem que você assista da coxia, você vai assistir essa peça. É tão gostoso ouvir isso de vocês hoje, porque a gente tava num papo de que público tá indo ao teatro, de que público tá, de quanto tá mudando tudo e tal. E eu acho que eu vi isso no contexto de hoje, onde a gente tá cada vez mais distante pela tecnologia, por tudo, não tem essa presença, né? Eu acho que esse tempo de qualidade é presente, não adianta você só fazer algo legal, você ajudar à distância, Uhum. mas o se fazer presente ali pra olhar no olho e falar assim, cara, por que você não assistiu? Pô, negocia essa cabeça do gado. Pô, senta que vamos conversar. Eu acho que indiferente se é criança, idoso, morador de rua, o que for. Eu acho que esse tempo é tão precioso hoje. Você não vê, talvez, essa geração se preocupando em dar essa atenção. E talvez um momento até pra gente ter um puxão de orelha pra quem nos ouve, se a gente pra olhar pro próximo de uma maneira diferente, né? E às vezes é olhar pro próximo no semáforo,
Às vezes é na rua da sua casa, às vezes é na rua do seu É o escritório. bom dia no elevador. É o bom dia no elevador. É o bom dia no elevador que não é por protocolo, é porque você quer desejar bom dia para aquela pessoa, ou não. É isso, Entendeu? é isso. E é um É o bom sorriso. dia mesmo. Você quer desejar um bom dia? Não precisa, se você não quiser. Se não tiver bem, não precisa. Muito Mas, louco. mano, E é só- pelo protocolo, pelo É muito louco automático, isso. né? E é só você olhar pro outro prisma, né? Assim, às vezes você entra no elevador que você tá chateado com alguma coisa que aconteceu, você tá pé da vida. E quando você entra no elevador, você tá olhando pra baixo, né? Porque acho que ninguém nunca olha pra cima, né? Você olha pra baixo. E alguém entra numa outra energia e te dá um bom dia e puxa um assunto qualquer, Isso é sei lá. mágico, cara. Cara, a sua energia ela Muda. começa a alterar ali na hora, assim. Você sai, você entra no caso de Eu tenho um amigo que fala assim, comece o dia com boas notícias. Exato. Porque a galera chega pra trabalhar e começa assim, você viu o que aconteceu? Pegou fogo, sei lá onde. Viu, não sei quem morreu. Porra! Né? Começa o dia com boas notícias. Mas vocês falando disso me fez lembrar de duas coisas. Teve um grande amigo que participou aqui do podcast há 1 ano e meio atrás, quando nasceu. Ele é o Batman brasileiro. A Warner reconheceu ele como Batman. Que legal. Ele é do Sul, agora mora em São Massa. Paulo. Inclusive mudou pra Bragança depois do podcast, agora ele mora em Bragança, mas é de Criciúma. E o papel dele, assim, ele entrou com voluntariado vestido de Batman nos hospitais, na ala de câncer, principalmente para convencer a criança a fazer o tratamento. Uhum. Então o papel dele não é o alegrar, o acalentar, o... Não. Fala, viu, vamos fazer o conversar tratamento? aqui. É. Você pode. E aí a figura do Batman dava essa força, que assim, né? Sim. Tô aqui com você. E ele fez um batirangue de alumínio. Dava o batirangue e falou, qualquer problema você joga, tal. E ele conta que uma das crianças falou assim, você não é o Batman nada. Ele falou, então estoura a porta. E ele estourou a porta dentro do hospital. Mentira. Pé na porta, pum, depois eu pago. Mas eu preciso manter. Precisava preciso provar. provar que eu sou o Batman. O outro, ele lança o bumerangue, ele lança o bumerangue espeta na porta e pau na porta, rachou a porta. Pô, ali o meu problema, mas é isso, mas é o convencer, você fala assim, imagina, eu me vejo como pai. Você fala pra uma criança, fala assim, olha, você tem que fazer um tratamento que não vai ser legal, vai aquecer o cabelo, vai acontecer um monte de coisa, tal, mas ó, você tem que fazer. É muito foda isso, né? É muito pesado. E às vezes a gente não para ter esse pensar, né? E uma outra coisa, os meus ouvintes vão ficar, puto, agora o que eu vou fazer? Porque tá virando redundância a 115 episódios do podcast. Mas é o episódio que mais combina de falar disso. Eu tive uma sorte logo no início. Eu trouxe um cara fantástico aqui para conversar, que foi quando o nosso podcast teve uma virada de chave. E esse cara é um psicólogo, enfim, ele fundou uma igreja chamada Jesus Cop, mas não veio aqui como religioso, veio como psicólogo. E naquele momento ele me contou uma história para me explicar o que era ocitocina, né? O hormônio do amor, né? E o resumo dessa história é muito sobre o ato de serviço desinteressado, sem esperar nada em troca, né? Então ele faz muito essa analogia que a mulher tem uma carga de ocitocina grande, então no momento de parto ela se apaixona pela criança porque recebe uma carga de ocitocina. Mas todos nós recebemos essa carga de ocitocina quando a gente vê um ato de serviço desinteressado, sem esperar nada em troca. Ou de assistir, ou de fazer. Quem dá, recebe ocitocina. Quem faz, recebe muito mais. E quem assiste também recebe. Sim. Né? Então, ouvir vocês falando isso hoje, eu acho que é a maior descarga de ocitocina dessa história do podcast. Porque é muito louco, porque talvez o meu pré-julgamento, o meu preconceito pro Bruno e pra Fantin é no sentido de atriz-ator, ego. Tô nas novelas, tô nos palcos, vocês são bonitos, né? Tem tudo esse contexto assim. Cara, não é possível que eles fazem isso. E não é ser obrigado. Então, quando a gente fala assim, pô, são duas figuras que talvez o meu pré-julgamento, eu nunca ia julgar que a gente ia ter um podcast pra falar disso. Engraçado, Sabe, né? Que eu também não imaginei que a gente fosse... Não é uma coisa que a nisso. gente entra, assim. Nisso. Porque normalmente a gente fala, quando a gente fala sobre isso, é um en passant, sabe? Ah, Sim. legal, faz ação É social. mais uma ferramenta. Mas eu acho, Aqui a gente mas eu acho, entrou num Priscila lugar e Bruno, muito não é no sentido profundo. mas eu acho que não é no sentido de acho que valorizar ou vangloriar uma ação. Longe disso, mas é realmente de se colocar uma carapuça e falar, caraca, o quanto eu tenho esse olhar. O quanto hoje, quando eu sair do elevador e for pegar meu carro na calçada, se tiver alguém, eu vou ter um olhar diferente. Eu não posso resolver o mundo ali. Sim. Eu não posso resolver a solução daquela pessoa ali. Sim. Mas talvez a resolução de um dia, de um bom dia, de um olhar, momento, de um né? abraço, né? Talvez seja esse olhar. E olhando vocês hoje, isso pra mim é um choque, né? De entender, porque a gente vai julgar, né? Cara, e não tem É jeito, normal, assim, a é gente humano, faz, né? a gente faz a peça, na verdade, e como a Pri falou, a ação social, ela não veio pra ser
uma força a mais para a galera poder assistir a peça, ou tipo, usar Isso aquilo nem como... é. Não, aquilo na verdade foi Dito. porque a gente recebeu o convite, onde tudo começou, para poder ir lá para Moçambique, em Maputo, para poder fazer Essa é uma ação. puta experiência, né? Cara, a gente foi, a gente pagou passagem, ninguém deu nada, assim, A gente foi levou- Vocês pra... queriam fazer. a gente É. fez porque a gente quer. E a gente faz a peça sem nenhuma lei de incentivo, a gente não tem um patrocinador, a gente faz com a gente. Então a gente faz a peça realmente, às vezes não necessariamente pensando no financeiro. Porque o financeiro precisa, porque a gente precisa administrar um espetáculo. Sim. As pessoas precisam receber dinheiro, precisam poder estar aptas para poder fazer aquele trabalho naquele dia, naquele momento. A gente precisa administrar uma empresa. A peça de teatro é uma empresa. Quem não acha que teatro é uma empresa, ela fale. Aí a peça não continua. A gente está há 4 anos, graças a Deus. Mas a gente precisa fazer com que o teatro permaneça firme, forte, vivo. Teatro. Não é o stand-up, não é o musical, é o teatro, como sempre foi. Levar o teatro para lugares que não recebem, como a gente já falou aqui também, e fazer ação social por nós, mas também plantar uma sementinha no coração das pessoas para que eles possam fazer. Então, assim, a gente faz uma peça extremamente engraçada. Ela é uma comédia romântica, assim, das geniais, assim, porque o Wagner, ele é genial em comédia no ato de também. escrever comédia romântica. Não é diferente com a nossa. Você pode assistir, você pode não gostar, mas aí a culpa é nossa, não é do Wagner. Mesmo. Mas assim, a gente acredita realmente de que o sorriso é o caminho mais fácil de atingir o coração das pessoas. Então a gente faz com que, através da risada, através da diversão, as pessoas captem todas as mensagens, todas as informações que a gente precisa, para que elas possam sair de lá realmente mexidas, imbuídas, regando uma plantinha do amor que elas já têm lá dentro, ou então plantando uma Fantástico. sementinha nova. Fantástico. E, cara, é fato, assim, as pessoas continuam fazendo tudo aquilo que a gente se propôs a fazer na ação social. E a gente recebe feedback até hoje das pessoas, eu continuo indo lá no Hospital do Câncer Infantil, que a gente foi. Em Patinga, né? Continuo indo lá na ONG que cuida das pessoas com dependente químico. Lírio da Paz, Ouro Preto. Nova Lima? Nova Lima? Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto? É Ouro Preto? Nova Lima? Acho que era Nova Lima, que era do lado. Mas não lembro. Mas é ali. Fosfosol ajuda. Mas assim, Então, a gente... Trabalhinho, tem hora que eu falo Bruno, tem hora que eu falo Priscila, eu confundi, ele fala Lopes. Eu já me confundi. Mas é uma coisa nossa, assim. Então, assim, a gente tenta fazer, a gente fala de doação de órgãos, a gente fala de amor pro filho, a gente fala de superação do luto, a gente fala de tanta coisa muito forte, muito importante na peça, que tudo é o amor. Tudo é ocitocina. Então, o amor pode ser a reunião de todos os outros sentimentos. O respeito, a dedicação, a verdade. A mensagem da peça é muito profunda, mas a gente faz de forma muito leve. Justamente para as pessoas conseguirem absorver. Não é peça-cabeça. Porque você estava falando, né, da era digital. Isso gera uma pressa, né, de informações por minuto. Ninguém tem mais paciência hoje em dia. Tem cada vez menos paciência de ler, de estudar, de pesquisar, para absorver assistir. um todo, de assistir. Então, a gente não banaliza, mas a gente tenta fazer de forma que dos mais novos aos mais velhos consigam absorver de uma forma tranquila, sabe? Tanto é que a nossa mensagem, ela chega de forma leve, mas se a pessoa tem profundidade suficiente, ela vai captar aquilo na maior profundidade, sabe? Então, quanto Tem essas nuances. vai na percepção da pessoa que está Perfeito. recebendo, sabe? E pegando esse gancho que você falou, né, será que a molecada hoje em dia tem esse olhar para o outro da calçada e tal? Eu acho que eles estão deixando de ter para os próprios colegas, assim, sabe? Não tem mais as relações, né? Não tem. Não tem mais o olhar, o tempo, a conversa, a trocação. O nosso filho foi na casa de um dos amiguinhos esses dias. Não sei quantos tinham lá, quantas crianças tinham, mas em determinado momento, eles foram brincar de esquibunda, né? Na grama, enfim, não sei. E aí os meninos fizeram uma descida e foram pro celular. E ele não tem celular. Antes, aí ele conseguiu convencer, entre aspas, a todo mundo ir fazer alguma coisa Coletiva ali pra que brincar. não seja através de uma tela. E aí eles fizeram, e aí durou, tipo, 14 segundos, porque a galera não aguentou e ele ficou sozinho brincando. Ficou lá, subindo e descendo. É muito Cara, outro dia eu tava vendo enfim, uma pessoa
falando sobre a dinâmica do olhar em cima da tela, do computador, enfim, das coisas, que as informações vêm todas, o seu olho fica assim, aí o seu cérebro vai trabalhando, não sei o que lá, que quando você sai disso, que o seu olho entra numa frequência normal, as crianças se sentem entediadas. Então, hoje é absolutamente normal, que para mim é muito assustador, desde a primeira vez que a gente ouviu isso, as crianças, com todas as opções possíveis e inimagináveis de poder brincar e se divertir, falando que tá entediado. Porque não tá com o telefone na mão. Ou porque não tá com um desenho, alguma coisa passando. Tá deixando de ter a troca, a criatividade, E né? uma coisa que a gente fala muito pro nosso filho é, cara, você não precisa de ninguém pra se divertir. Você não precisa de ninguém, você tem sozinho. Você tem que se bastar. A partir do momento que você se basta, que é uma coisa que a gente fala entre a gente, a partir do momento que você se ama, você tá apto a amar o outro. Se você não se ama, você jamais vai amar ninguém e jamais alguém vai te amar. Porque se você não se conhece, como é que alguém vai te conhecer? E cada vez mais a gente não se conhece. Esse público não se conhece. Porque o mergulho interno ninguém quer É fazer. verdade. É só Como a é que eu- fuga. É só fuga. Só fuga. Como é que você olha pro espelho e vê um monte de coisa que você não gosta em você? Ninguém quer. Como é que é difícil aceitar que você não é aquilo que você gostaria de ser? E como é que é difícil o processo para você se tornar aquilo que você quer ser? Primeiro você tem que achar o que você não gosta, o que não é fácil. Depois você identificou aquilo, você tem que começar o processo de mudança, que não é rápido, é porrada atrás de porrada. E muitas das vezes você não vai superar. Você simplesmente tem que aceitar que aquilo é seu. Sim. E você tem que trabalhar com aquilo, tá lá. Então assim, eu preciso tomar cuidado sempre com isso. Só que isso é um exercício diário até o último, Infinito. até o último dia da sua vida. Infinito. Quem é que tem disponibilidade para isso? No momento onde você fica olhando a vida do outro e achando que a vida do outro é muito melhor que a sua, porque Isso 15 segundos de uma realidade mentirosa. Um filtro que não existe. é um filtro que não existe. existe. E o tempo que você perde nisso, Tudo, né? Quando você vê, passou 1 hora e meia, o que você fez pra E você? Todos nós fazemos. Sim. Sim. Alguns muito, outros É um pouco questionamento menos. que a gente Sim, se sim. inclui, né? Não, a Todo gente não mundo tá faz. cagando regra de nada, não. Sim, mas é. Inclusive na hora de cagar, né? Você chega lá, outro dia eu tava vendo, realmente... Adormece a perna. Caralho, cara, todo Eu mundo já com acabei hemorroida hoje em toda dia. ainda. Você tá 40 Você não minutos, levanta, que a você perna demorou vai. 4 pra fazer o que você precisava. Da formigamento. 36 minutos ali. Funciona a vida dos outros. Você vai Mas se limpar, eu já me sinto endureceu. Mas cara, vai Mas passando pegando Ai, esse gancho, eu gente. preciso muito desse a parte de vocês, principalmente pelo papel social de vocês. Eu tenho uma ação minha, eu acho que, não sei se é a única empresa ou não, mas eu trabalho com combate ao bullying numa ação de prevenção de suicídio, automutilação, tal. Legal. E pegando uma geração, sei lá, dos 12 aos 14, 15 anos hoje, ainda o celular, muitas vezes é um padrão absoluto. É uma verdade absoluta ali, Sim. né? Principalmente em funções Inatingível. estéticas, imagens, então assim, caraca, Irreal, inatingível. né? Essa menina, essa mulher, olha, ela faz uma coreografia do TikTok super legal. Olha esse cara, ele malha. Olha ela tá na TV. Caramba, ela ganhou a Dança dos Famosos. Olha o Bruno que tá fazendo, olha onde eles estão hoje. Olha que jantar que eles estão fazendo. Olha como eles criam o filho deles. Olha como não sei o quê. Ou olha o da criança, né? Que seja acima de 13 anos, porque abaixo de 13 não pode estar. Rede social. Exatamente. Ressalva aí, hein? A Rede gente social pode só abrir um de parênteses 13. depois sobre isso, que o nosso filho ainda não tem nem telefone. Lindo isso, lindo isso, lindo isso. Depois a gente Mas pode falar sobre essa importância. Eu acho muito importante, que acho que a gente tem um papel enorme disso. E como vocês enxergam hoje, como artistas, que esse padrão estético para celular pouco importa, e que vocês também têm suas dores de barriga, seus problemas, os filtros que não existem, acordar com a cara amassada, o bigode não tá em pé, tá meio assim, acorda sim. de manhã, tá assim, e tal, né? E que não se deve confiar 100% no que vê também dos artistas dentro das redes sociais, Sim, né? Então sim. acho que, porque muita gente fala, eu não tenho aquilo, e aquilo me frustra, aí eu não tenho... Eu vejo criança hoje com 12 anos tomando tarja preta. Nós temos pelo que eu vi, a gente tem mais ou menos a mesma idade, Sim. 39, 40. Isso. Eu não me recordo, não sei se vocês, na infância de vocês, com Não, 12 porque anos, tinha criança tomando tarja preta. Não, eles não lembro disso. exploravam, né? Eles Não é? se Eu descobriam, eles se não machucavam lembro e de se ter um amigo com depressão, fortaleciam. 10 O anos de idade. máximo do remédio que tomava não era nem tomar, era um metiolate que passava no Mas você fala assim, uma criança com depressão. Eu não me recordo da minha infância. Não, mas isso tem a Adolescente. ver com... Hoje- Isso que você falou tem a ver com duas coisas que a gente aqui já colocou Uhum. na mesa.
Uma é a velocidade das coisas, Sim. né? E o excesso de tela das informações, que quando não tem enfim, quando não tem Acesso. esse acesso, essa informação, fica no tédio, né? Fica muito Monótono, parado, é. fica monótono. E a outra coisa Nossa, eu esqueci completamente. De novo. Eu acho que eu preciso de mais um café. Eu quase não dormi essa noite, tá virada, gente. ela tava no Desculpa. Criança Eu fui no Criança Esperança, Esperança, voltei de madrugada de Real, você avião. tava na bancada. Tava do na Criança. bancada. E aí, Cara, mas eu acho fui o levar o seguinte, Romeu hoje na escola de manhãzinho, então tô Eu meio... acho que tem duas coisas, assim. Eu acho que O que ele tava falando? pra gente Eu quero poder- muito lembrar. pra gente poder introduzir uma criança para uma rede social, você tem que primeiro munir ela do que é Ah, lembrei. e fortalecer ela de que aquilo não necessariamente é uma verdade. Sim. Então, assim, para você poder ter acesso ao virtual, você tem que estar muito bem com o presencial, você tem que estar muito bem com o real, você tem que realmente estar ali. E tá ali, não é todo mundo feliz, todo mundo, ai, que legal, vamos jantar junto, família Margarida. Não, é tiro, porrada e bomba, porque a vida é essa. Uhum. Eu sair daqui, abrir a porta, vai ter 40 pessoas querendo me fuder, entre aspas. Sim. Porque tem alguém querendo me assaltar, tem alguém achando que... querendo abrir aqui, ó, tem 200 mensagens falando que meu bigode é feio. Porque as pessoas estão assim, elas estão armadas para poder Dos te dois lados. diminuir. Sim. Então hoje é muito mais comum você ver as pessoas atacando pedra do que as pessoas realmente levantando a pessoa que está no chão. E aí quando você tá o bullying cibernético, não sei se é assim que fala, né? Cyberbullying. Cyberbullying, ele é muito real, porque as crianças acham que aquilo é a verdade. maior coisa que existe na vida delas. E aí tá errado antes de chegar na mão. Na mão da criança. A gente viu uma... você já lembrei. lembrou? Mas a gente viu uma mulher, eu não me lembro qual que é, Uma num psicóloga. story, de uma mãe respondendo algumas perguntas de caixinha de pergunta, aquela coisa, sei Ah, lá. não era psicóloga, Não. era... E a mulher falou assim, é porque meu filho, eu não consegui Muito fazer meu obrigada. filho... largar o telefone. Como que você conseguiu? Como é que você conseguiu que o seu filho não tivesse o telefone? Assim, quem manda aqui sou eu. Eu sou a Eu sou mãe, mãe. dele. Eu sou mãe, eu que falo, pode ter, não pode ter. E Isso é não é só por exercer Não uma tem que hierarquia. conseguir é nada. porque Teve outra fala, vivência teve outra pra falar fala que isso. uma mãe falou de uma filha adolescente, falou assim, ela falou que eu não posso ver o celular porque é a intimidade dela. É privacidade dela. Ela falou, privacidade é o cacete, não sei o que ela tá falando. Pois é. Vamos saber que Quem? papo, e se ela mandou foto, e se ela recebeu alguma Total. coisa. Eu quero saber sim, né? Pra ter privacidade, tem que ter tempo, tem que ter vivência, tem que ter É, sabedoria. total. Mas Uma Que criança vai de de 11 encontro. anos não tem como ter sabedoria Vai pra de isso. encontro ao negócio que eu tinha esquecido. Pronto, lembrou. São as duas coisas, né, que eu acho que previnem. Tanto saber lidar com isso também esbarra na outra coisa que eu tinha esquecido, que é o autoconhecimento. sim. É o se conhecer, se preencher de si, para saber seus próprios limites, até onde eu posso ir para não me machucar. Uhum. Tem muita gente que tem uma carência excessiva que abre mão de suas vontades em prol das vontades dos outros para se sentir querida e acolhida. E isso vai te machucando e você não tá sabendo, né? Então, você se autoconhecer, se autopreencher, se autoamar antes de qualquer coisa é uma segurança para você lidar com esse mundo, com Uhum. esses filtros que você sabe que não existem. Você não pode achar que é possível. Você não pode achar que você não sabe dançar porque a menina dança TikTok. Porque, às vezes, ela nasceu fazendo isso. E eu posso fazer um paralelo rapidinho? A Pri era uma pessoa que falava pra mim, no meu relacionamento inteiro com ela, que ela não sabia dançar. É aí, ó. Eu vou te falar, foi tão importante para mim ter feito esse processo do dança por causa disso. Porque eu não acreditava que O Ganhar o Dança é Priscila atriz ou Ganhar o Dança é Priscila pessoa física? pessoa. Pessoa física. Pessoa física. Aceitar aquele processo, me expor, porque eu tava expondo a Priscila, pessoa física. Sim. Julgamento todo momento. Julgamento, eu tava ali para ser julgada, né? E eu sempre tive vergonha de dançar. Eu acho a dança um instrumento muito poderoso. Muito poderoso. Talvez eu tenha outras vidas em que eu lidava com isso de uma forma, enfim, com alguma finalidade. Uhum. Porque eu tenho uma trava de dançar quando a gente vai em algum lugar.
Não gosto que me vejam dançando, sabe? É um Tipo momento de- de vergonha? É um momento vergonha, é um momento que pra mim é íntimo e poderoso. É como se eu não vou mostrar isso pra qualquer pessoa em qualquer lugar, sabe? Não Mas que quando não veio o que convite seja. do dança, você topou de imediato ou você pensou? Não, eu pensei porque seria pra mim um desafio de ultrapassar esses Caraca. tabus internos que eu tinha comigo mesma em relação a, O Bruno falou o quê? a essa Vai, exibição. Claro, o tempo inteiro. Falei, não tem nem o que pensar. Não tem nem o que pensar. Vai. Mas aí quando Porque volta... eu acho que assim, em nenhum momento, quando chegou o convite, a gente falou sobre profissional, né? Todo momento que chegou o convite, a gente falou sobre a evolução da Priscila quanto pessoa. Falei, essa é uma oportunidade para você evoluir no sentido de que a gente montou uma estrutura familiar onde a gente fica 24 horas por dia junto, a gente tem as nossas empresas, a gente Familiar gera e as nossas profissional. carreiras, a gente tem as nossas coisas, tudo, a gente passa o tempo todo junto, então vai ser a primeira vez que a gente vai ficar bastante tempo longe. Em paralelo a ela, no Rio de Janeiro fazendo dança, a gente estava com obra, tem as outras 3 empresas cuidando aqui, o nosso filho, todas as coisas. E eu falei, vai despreocupado com o que você tem que fazer ali, porque é o momento que chegou na sua vida para sua evolução. Você lidar com essa superação do não sei dançar. Um julgamento meu um mesmo. julgamento que não é Serena, não é Olga, não é Tati, não é nenhum personagem ali. Era ela, Priscila Fantin, ali na E frente. o meu comigo mesma, né? A autocrítica. E ela, Tudo. quanto... Você, pelo que eu entendo, você gosta de tudo, a melhor entrega, né? Não A tem meia melhor boca. entrega. Você, tá Não, bom, não, tá, é tudo não. 100%. 100%. Mas aí quando você se esbarra num primeiro júri falando assim, porra, 8.3. Triste. Triste, Tá ficava legal, hein? arrasada. E aí? Ficava Desisto arrasada. Ou não, daí... Não, aí vai mais ainda. Vou fazer melhor ainda. Era, né, Como amor? era o bastidor de comentário em relação a isso, do seu Eu- desenvolvimento? Com ele, coitado, ele ficou aqui com o Romeu. Tá. Coitado, porque eu falei, amor, beleza, pra mim vai ser importante, né, esse processo todo aqui. Mas, mano, como é que vocês vão ficar? Porque a gente tá num AP provisório. A gente tá mudando pro interior aqui. O interior é bem próximo, mas interior. E aí a gente vendeu o nosso apartamento aqui, a Casa do Rio, então compramos esse bem. E aí a gente tá num AP provisório que é aqui em São Paulo. E aí a gente já matriculou nosso filho para estudar lá perto da casa, lá no Onde interior. vai ser? Só que a gente não achou que fosse demorar tanto a obra assim. É bom, né? É ótimo. Então, assim, eu falei, enquanto você evolui o sagrado feminino, que era uma das coisas que a gente também falou... Eu vou pro tijolo do cimento. E vou Cara, embora, eu vai tô aqui. acontecer. Então, assim, eu acordava 10:45 para poder acordar, pegar a estrada, deixar ele na escola, voltar e aí cuidar da obra, fazer as coisas, faz aqui, Falei, faz como é que vai trabalha, ficar faz, e você vai fazer. sozinho cuidando de tudo, né? Porque é filho, é obra, é, sei lá, botar roupa pra lavar, é ver o que tem pra comer, o supermercado, tudo, né? A galera, A gente faz tudo. a gente tava falando sobre isso, inclusive, da internet, do que a galera não mostra, o que é real. A gente mostra um pouco do que é real, porque esses dias eu vi até um comentário, desculpa, de alguém falando assim, alguém, aí um paparazzi tirou foto da gente na praia, sei lá que coisa que é, alguém falou, a Priscila tá com um corpo lindo, não sei o que, sei lá, aí o outro falou um comentário assim, enfim, as pessoas sempre tentando diminuir porque elas realmente não conseguem leu os estar comentários? felizes com elas mesmas. Chegou agora. Eu não vi, não. Mas sabe, chegou. Eu vi. Porque a gente combinou de não ler dessa Não vi, vez, não. porque a gente Mas não aí a gostou. pessoa escreveu assim, mas também, né, com pessoa pra cozinhar, com pessoa pra lavar, com pessoa não sei o quê, aí fica fácil. Eu falei, 28 funcionários. Coitada de mim. a gente não tem... agora a gente tá com uma pessoa pra dar uma assistência pra gente, mas a gente bota a roupa pra lavar, a gente faz comida, a gente lava a louça, nós 3... Lá Você todo organiza mundo tem pra sua isso. função. Todo mundo, o Romeu também. O meu, desde pequenininho, eu falei assim, a função é essa sua, essa obrigação sua, porque você tá E vai aqui... agregando, né? Vai evoluindo, crescendo, vai vai agregando. A É. gente vive em comunidade, cara. Então, assim, se você falha na sua, você respingou no nosso. Então, se você deixou de tirar o lixo, você já não deixou um ambiente bom pra gente, e aí isso vai mexer com o nosso bem-estar e vai fazer com que, na hora do jantar, a gente não esteja tão bem pra poder trocar ideia. É uma ação, quase que um efeito borboleta. Então, a gente foi fazendo isso, foi bonito. Então, a gente é um pouco de verdade, sim. A gente usa filtro? Óbvio. Lógico. A gente tem... Claro, mas a gente mostra que a gente vai no cartório, a gente mostra que a gente tá pé da vida, a gente some porque a gente tretou. Tem coisas. É porque vocês têm um relacionamento maravilhoso. Mas a gente briga pra caramba. Por quê? Porque a gente não briga porque a gente se odeia, a gente briga porque a gente se ama e a gente quer chegar realmente e permanecer numa mesma estrada onde seja bom pra ambos. Como foi esse caso. Como foi esse caso. Pra bom, ela cara. era necessário. E a distância não ia interferir nisso. Exatamente, mas ele teria que dar conta de tudo, porque ele acordava às 10 para 5. Aí você ficou full time lá no Rio. Não.
E eu voltava. Teve um momento que era meninos uma semana, meninas outra semana. E aí, quando tinha uma semana inteira, eu vinha pra cá. Mas, normalmente, eu, quando emendava 2 semanas, até porque eu fui pra 2 repescagens, então eu emendava mesmo, eu ensaiava, eu tinha folga na sexta, ensaiava no sábado e folga no domingo. Então, não dava pra vir. Tipo, eu ia ter que vir e voltar na própria sexta ou vir e voltar no próprio Não, domingo. e era aí, às muito vezes, ele ia. puxado. Fisicamente, emocionalmente, Fisicamente. o programa é muito puxado. Pesados os ensaios. Então, assim, São 2 horas ou 3, dependendo do ritmo, por semana, por dia. 4 dias na semana. É pesado porque seu corpo não está acostumado com os movimentos que aquele ritmo te traz, te pede. E decorar a coreografia em tão pouco tempo, né? Porque é uma coreografia de 1 minuto e meio, quase 2 minutos. Quase 2 minutos, 1 minuto e 50, por aí. Então, e como você já me leu e falou, só entrega 100%, eu tinha que ser impecável na técnica, nos detalhes, em tudo, assim. Então, é uma entrega, um foco, uma concentração e, tipo, dor, mas foda-se, vamos fazer. Tô aqui pra isso. Então, era muito intenso, assim. Mas aí o ganhar o dança, nesse autoconhecimento também da Priscila, nesse olhar pra si, a Priscila hoje enxerga que ela dança e ela pode? Ou ela ainda continua assim, eu danço, mas ainda não quero me expor tanto? Ou a dança deu uma sacudida em relação a outras coisas? Não, o meu ganho foi acreditar em mim, né? Nesse sentido, assim. Mais uma vez, provar para mim mesma que eu consigo fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Mesmo que seja uma dificuldade interna, íntima, eu consigo fazer. Vamos fazer. Mas eu continuo achando a dança poderosa. E eu acho que ela tem que ter o seu lugar, sabe? Incrível. Não sei. Eu não sei explicar o que é isso. Você sabe explicar o que é essa... não sei, mas questão que eu é tenho? real, assim, existe, você mexe muito com alguns chakras, né? Tem uma potência, se for o histórico de dança, então, assim, dança para seduzir, então, tem todo uma história ali. história. Então, assim, é uma diversão, mas também tem um poder em cima disso. Então, assim, acho normal alguém se sentir desconfortável de ficar realmente abrindo isso em ambientes que, de repente, Não faz sentido. não faz sentido, porque cada um tem a sua história mediúnica ou, sei lá, das suas crenças e tudo mais. Então, se para você isso realmente é importante, essa preservação em ambiente, porque tem lugar que a gente vai e ela pausa. E eu fico meio durão, porque eu sou meio durão mesmo. E Durão ela de ainda, quê? e ela Durão ainda de fica corpo? assim, ela ainda fica meio assim, mas você não tá se divertindo? Eu falei, Puta cana, mas né? às vezes eu fico assim, só de ver ela solta, livre, fazendo, eu já fico meio durão, porque eu fico assim, caralho, hoje ela tá que tá. O que é Tipo, durão, amor? Durão é parado, assim, eu fico só aqui assim, ó, só no Bonecão. Ei. Sabe o que ele tem? Ele fica, quando tem banda ao vivo, ele fica vidrado nos instrumentos. Vidrado, assim, tipo, Olhando ali. ele mal interage, sabe? Porque ele fica Ali. vendo como que o cara tá tocando e como que a harmonia tá rolando, porque eu não sei o que, ele é baterista, né? Que louco. E ele aprendeu bateria de ouvido, ele não tinha feito aula, Que com demais 13 anos, isso. 12 anos. Que demais isso. Tocava nas almofadas de casa. Que demais. Então ele fica vidrado no som rolando, assim. E aí às vezes dá. Aí eu danço. Aí, Dani. E Mas outra é bom coisa, isso, a gente tem essa sintonia, assim, né, do entendimento e o respeito de como cada um tá naquele momento. Então, assim, às vezes quando ela se solta demais, eu fico, tipo, observando ela também, fico feliz, curtindo. sabe? E às vezes eu acho que se eu Essa me troca, jogasse, né? eu até estrago o meu rolê. O meu rolê é ver ela se divertindo, assim, sabe? Tá lindo. Solta, porque não é sempre. Então, quando ela rola, eu fico, sabe, tipo, de admirador mesmo, assim. Eu acho bacana. E só para complementar, quando ela tava falando do dança mesmo, que era muito exaustivo, então para ela realmente vir aqui fazer um bate e volta, ia ser uma descarga física muito ruim para ela poder continuar o processo todo. Então, às vezes, eu catava o carro e ia, eu catava o nosso filho ia junto para passar o fim de semana inteiro lá e tudo mais. E só que assim, eu passava o dia, né, acordando de manhã, fazendo as coisas todas, trabalhando, às vezes, tipo, resolvendo
o pedreiro que tá botando aqui o cimento, não sei o que lá, com alguém que tá pedindo um orçamento de não sei o que lá e já mandando e-mail para outra coisa de outro trabalho, de outra empresa. Dava 8 da Sabendo noite. da Se o roupa. piso for assentado 1 milímetro errado, a Priscila vai mandar tirar e pôr de novo. Não, e a culpa é minha. A culpa será E sua. vai ser pra sempre Vai culpa acontecer minha, porque já Vai. aconteceu no passado. Então, Só assim, pensei isso só é agora. bem tranquilo. É aleatório, assim. Bem tranquilo. Tanto é que eu ficava mandando foto o tempo inteiro. Falei assim, e aí? Acabou, mede. O engenheiro falava assim, Bruno, e aí? Eu falei, peraí. peraí. Pô, ela não tá respondendo, segura aí. E eu não aguento, não, eu já não assumo mais esse BO. Eu assumi, depois ela passar o dia inteiro sendo piada. Só que aí quando eu botava o nosso filho pra dormir às 9, Ele tava destruído ela já. ligava. Pra passar o feedback do que aconteceu no ensaio, pra mostrar a gravação do ensaio, Não, pra porque falar eu das tava coisas. mal, porque as coisas assim, porque é assado, porque não é justo, porque nananana. E aí ele tinha que E fazer aí a eu psicologia da coisa. Acalmava, falava, e aí a gente pensava em táticas de como fazer, não sei o que lá, Estratégias conversa com não sei o quê, emocionais. faz não sei o que lá, vamos por aqui. Quando eu ia ver, era 1 da manhã, 2 da manhã. Então, pra Aí ele foi dormia uma... às 5 tá de Exaustivo pé. Foi exaustivo também. E nesse lugar, ele falou que eu tava lá no Sagrado Feminino, ele tava no Sagrado Masculino aqui, né? No papel de pai absoluto. E né? é louco, né, cara? Porque eu comecei a tomar... enfim, eu gosto muito de treinar. E eu tenho esse lifestyle do bodybuilding. Pra mim, é a maior terapia que eu já tive na minha vida. E eu não faço isso pela estética, eu faço isso pela cabeça, de fato. E eu sou patrocinado por uma empresa de suplemento. E aí, eu comecei a tomar um shotzinho de cafeína, coisa que eu nunca fiz. Porque a cafeína realmente me deixa muito ansioso. Então, às vezes, eu tomava um energético. Só que, cara, eu tava extremamente cansado. Assim. Eu Ele não dormia toma 1h30 café. pra acordar às 4h50. Assim, tipo, eu não tinha tempo. Eu preciso dormir 8 horas. Eu não sou ninguém antes das 8. Um bom sono. E aí eu comecei a entender, cara, que eu tava tomando cafeína de manhã pra poder acordar. Aí na hora do almoço tomava um energético, no final da tarde tomava outro energético. E aí chegava à noite com ela conversando, tipo, Não dormia. 10 horas da manhã, 10 horas da noite, eu tava na pilha. 1 da manhã eu tava na pilha, eu desligava com ela. Às vezes a gente ficava... Tipo, desligava o telefone e ficava mandando mensagem, tipo assim, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sabe, tipo, adolescente namorando? Boa noite, boa noite. Isso é muito legal, cara. A gente casado não sei quantos anos, 40 anos de idade. Desliga você primeiro. Ah, não, eu não vou desligar. Dá tchau você. Não vou dar tchau. Cara, passou 1 hora e pouca, De só boa noite. nisso. Boa Aí você vai noite. rolando na tela assim, só de boa noite, 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 boa noite. É 1 mês de relacionamento, né? É, cara. E aí eu Que demais. não dormia. Aí quando eu dormia, Ai, acordava extremamente gente. cansado e precisava da cafeína, precisava dos energéticos. Eu comecei a entrar num ciclo que eu falei, cara, isso tá errado, isso tá me fazendo mal. E aí eu vi uma entrevista num podcast, enfim, um cara falando que, mano, tá errado. Precisa Cafeína. cortar isso aqui. E ele me descreveu total. E eu tava entrando num lugar muito ruim comigo mesmo. Assim, eu tava ficando mal, né, amor? Estresse mental, né? E aí eu comecei a fazer todo um processo de purificação. Aí eu comecei a cortar certas coisas, parei com tudo, eu não pegava mais celular durante não sei quantos Senão ela períodos. pilhada lá e você pilhado de outra forma aqui. Aí como se ajuda, né? Uhum. Isso, Era isso é amar sem precisar dizer que ama? É, É, né? Essa a troca, é o né? cuidado, é Cuidado, o... né? O zelo, né? É a atitude, né? É você se, às vezes, quase que altruísta mesmo, né? De falar assim, cara, deixa o peso nas minhas costas, vai lá que você precisa. E Mas eu o acho fardo isso... tá pesado também, né? E saber trabalhar com esse fardo, né? E é. Que é. Porque É, ele assim, virou cara, uma você chavinha. tá fora de casa já é muito difícil. E você tá num espaço que não é seu, que você não tem domínio daquele espaço. E não tinha os E aí o meninos, nosso né, espaço, comigo. cara, a gente morava numa casa que era, sei lá, Verde. a gente morava numa casa que era 10 vezes maior do que esse apartamento, a gente foi para um apartamento um pouco menor, que era temporário já, mas já era um apartamento nosso, pra gente poder achar a nossa casa. E aí a gente foi para um apartamento provisório agora que é infinitamente menor. Então, assim, tipo, não cabe. Não cabe real, assim, da gente não conseguir, porque, né, a gente é grande, assim, então a gente é anda de lado, assim, Você às sai vezes. esbarrando em na tudo. cama. E aí, quando você já não tá bem mentalmente, você já começa a ficar pé da vida. Aí você larga tudo e sai de casa. Só que às vezes você não pode. Não pode. Você tá com uma criança em casa, como é que você faz? É o bom que a obra anda seguindo o planejamento, não anda? Ah! O bom é isso. A nossa obra era pra ser 3 meses. Mas a gente tem um pouco de culpa nisso, porque a gente foi se animando e foi pedindo mais coisas, coisa. sabe? Ah, quebra mas é. aquilo ali também, que Ah, aí a faz gente agora. faz não sei o quê. Vai, vamos agora fazer não A sei gente o é quê. muito culpado. A gente falou assim, vamos comprar a casa que a gente quer mudar em 1 semana. Mas vamos mudar só o quarto e o banheiro. Vamos só trocar o Porque revestimento tá do banheiro. muito antigo. Só. Tá tranquilo. Ficou só o esqueleto Mano. da casa. Quebra a parede, muda a cozinha de lugar, faz um quarto onde não existe. Tipo, Que a delícia. gente viajou.
Deixa eu te fazer uma pergunta só do dance, que eu fiquei aqui encafifado. Eu queria muito perguntar isso. Como é, no auge da maturidade, desse relacionamento incrível, de tudo, de carreira, de experiência, de tudo, se expor para ser julgada? Porque eu vejo hoje que também a gente tem uma dificuldade em ser julgado. Se é bom, se é ruim, enfim, tá, as pessoas têm... E aí você se expõe em rede nacional, numa dor sua, que é... a dança é algo que é ok, uma desconstrução, com alguém falando assim, tá mal, última hoje, repescar, né? Então existe um julgamento. Nós nascemos para ser julgados, né? Seja no TCC, numa faculdade, no que for, você não quer ser julgado, né? Como é? Você começou falando muito bem, assim, é uma maturidade, né? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais faz o exercício diário do autoconhecimento, de quem a gente mais imbuído da gente mesmo a gente tá, assim. Então, eu sabia o que eu estava entregando, eu sabia quando poderia ter sido melhor, eu sabia quando tinha errado, eu sabia. Eu fazia uma leitura também. Eu acho que eu sou a pior pessoa para me julgar, né? Porque eu sou muito autocrítica. Você já é crítica pra cacete. Então, assim, o meu julgamento era o que mais me importava. Então, eu já tinha toda a minha carga de julgamento comigo mesma e também sabia quando eu tinha ido bem. Eu sabia quando eu tinha... Ainda mais quando eu assistia no domingo, que eu comparava todas as danças, porque normalmente a gente não enxerga e lá também de ladinho, não dá pra gente ver direito. Mas quando eu assistia todas as danças assim, eu falava, mano, teve limpeza de movimento, teve sincronia, teve agilidade, teve muito mais movimento por minuto, por segundo, teve ritmo, Enfim, eu conseguia fazer uma leitura muito técnica de tudo, assim. Porque eu estudava a técnica daquele ritmo, eu sou muito Caxias, assim. Então, quando eu assistia tudo, eu sabia como eu tinha ido. Então, eu sabia quando a nota não era justa ao que eu tinha apresentado, sabe? Em comparação com outras notas, que às vezes tinha gente que tropeçava, que escorregava, que caía, que não apresentava tantos passos, que não tinha tanta limpeza, que dava uma nota mais alta. Então, a injustiça era o que me pegava, não o julgamento. O julgamento é ok. Você tá, a sua justificativa para sua nota é pertinente para mim? Beleza, super aceito, mesmo. É construtivo, eu gosto de ouvir crítica, eu gosto de... Você lida bem com isso? Lido bem com outros prismas de todas as situações, assim. Eu sou uma pessoa muito aberta para... Eu sei que nada é absoluto. Eu sei que cada um de nós enxerga essa xícara de um jeito diferente. E eu valido todas as formas de enxergar. Mas quando não é justo, me pega. E era nesse ponto que eu mais sofria. Você perguntou dos bastidores. Os bastidores era muito focado nisso, assim. Eu e Rolon, que foi o meu professor, a gente caía muito, emocionalmente falando, por conta disso, por a gente saber o que a gente tinha entregado e saber que não estava pertinente, sabe? Também super assumia quando poderia ter feito melhor. E brigava por isso. Eu com ele, ele comigo, sabe? Você mais sofreu com ele mais sofreu com você? Acho que ele sofreu mais comigo, né? Eu acho, porque eu falava, Rolon, porque ele já chegava num nível técnico de coreografia pra mim muito alto. Ele sabia que eu ia querer fazer... Porque eu falava assim, me dá o máximo que tem, tipo, me dá coisa de profissional que vocês fazem. Se eu não conseguir, beleza. Eu falo, eu não consigo. Eu quero tentar. Mas vai que eu consigo. Vamos entregar o melhor que dá pra entregar. Então, eu ficava puxando muito ele, assim, né? Eu dava bronca nele, às vezes, tadinho. Você sabe que ela ganhou o Saltibum também, então, né? Tem o da piscina lá, né? Do salto Pra ornamental. mim, esse é o mais bizarro de todos. Eu demorei 3 horas pra pular numa cachoeira esses dias que a gente tava lá. Eu fiquei 3 horas na pontinha assim. Foi. Era uma coisa meio assim, ó. Cagaço, assim mesmo? Juro, por Deus do céu, eu tava aqui assim, ó, na pedra e era assim, ó. Tchum, só. E eu fiquei 3 horas, eu falei, não sei Pulo o no que pulo. tem ali. Pulo Ela de bomba, né? Nem pulo de frente, nada. Nada, não, bota o pé assim, bota o pé assim, não sei o que lá, porque não dava pra ver o fundo, não sei o que ia acontecer. Aí eu ficava pensando assim, essa mulher pro lado do céu, cara, e fazendo... É mais bizarro do que a dança. Nossa, não dá pra aceitar isso. De atitude, de fazer, pra mim é mais bizarro. Ela faz o paralelo do julgamento,
Que aí, beleza, é pertinente que ela conta aqui, mas o processo eu acho mais bizarro. E ó que eu sou prego na dança e tenho medo de piscina. Tenho medo de água. Eu pensei, a gente tava na Grécia, casou na Grécia. Aí a gente falou, eu passei de barco, micro, não sei o que lá, vamos pra água. Boy aqui, espaguete aqui, tchum. Juro por Deus, tem um monte de foto, quem quiser eu posto depois. E ele ainda mergulha assim, Eu ó. ponho aqui, Como eu pago é, pra não entrar amor? no ouvido, porque aí entra no E no ouvido, já nariz. ataca minha sinusite. Assim, né, que você faz? É, faço pular. aqui assim, ó. Ele Aí tampa pula. o nariz e o ouvido pra Cheio pular. de boia, cara. Cheio de boia. Imagina, 90 e poucos quilos afundando na Eu água. acho, cara, que Não na tô afim de boa, morrer. eu acho que assim, o autoconhecimento e a desconstrução da Priscila foi a dança. Eu acho que pra você devia, se rolar um saltibum, eu acho que deveria ter um. Não, eu vou amarradão, mas vai ser, tipo, ridículo. Vai ser que você vai até a ponta e volta, até a ponta e volta. Mas só o fato de eu chegar lá e pular sem botar aqui o dedinho aqui assim, Vai já ser vai evolução. ser o máximo, né? Vai. Tinha uma que fez o Taltibum que também tinha medo, né? Tinha. Quem que era? Não Ela lembro. morria de medo de água. Era a Érica Januza. Morria de medo de água. E pra ela foi um desafio pessoal mesmo, assim, Eu- também. eu Foi ia pra na mesma onda. Ela não nadava. Nessas competições, só falta o circo, né? circo. Lembra que tinha o circo do Faustão? Tinha o Não, circo do Faustão. tinha. Tinha. Ah, queria ter feito. Tinha. Você lembra quando o Foi a- Faustão, antes, eu não sei quando, como que chamava pro sábado, sei lá, lá, Olimpíadas do anos Faustão. 80, É. a Olimpíada, sempre quis fazer. Olimpíadas do Faustão. Anos 80. Sempre quis fazer Olimpíada, sempre quis passar correndo naquela Essa é ponte o do rio que máximo. cai, Aí aqueles você- cotonetes que fica batendo. Meu sonho era Muito cair, legal. tomar aquelas Cair. porradas Cantou pra o cair na canhão. água. É, o ponto do rio que cai, eu né? achava o Mas máximo. ele tinha um programa que tinha um quadro chamado Mano a Mano, que ia subindo um tubo assim, ó, nas respostas. Vocês lembram disso, gente? Teve também depois no programa da Da Angélica. Angélica, teve. Que você ia com seu irmão, com a sua irmã, assim. Eu sempre quis participar dessas coisas. Tipo, show do milhão, adoro. Eu fico, às vezes, participando sozinha em casa. Assim, acertei, viu? Não, bota na TV e a gente fica desesperado gritando em casa. Isso aqui, fica lá. Adoro. Gente, que gostoso ver a relação de vocês, de verdade, acima de tudo. Que demais isso. É dois adolescentes, é muito bom ver isso. É. Cara, e é paladar Muito louco, infantil. A gente Sem frescura. a gente viajou agora pra ir na gravação do DVD do Guito. E a primeira coisa que a gente faz antes de pegar na estrada é parar num postinho e comprar a loja. Que é o que a gente inteira. faz quando a Que gente chega pacote em de qualquer biscoito, lugar. Pacote de não sei o que, Ah. pacote de não sei o que lá. A gente Só passou... porcaria. É bom, a gente tá na estrada sempre com a peça. Então, assim, o que realmente fortalece a gente pra salvar, inclusive, a imunidade e o astral, porque quando você tá dirigindo cidade pra outra 12 horas, depois você faz todo, monta mais 11 horas, não sei o que, pagando Quando você ia contar da primeira turnê, você começou a contar alguma coisa, eu achei que você fosse falar dos presentes que a gente ganhava. E a gente de ganhava comida. O carro muito ficou doce, lotado, cara. assim, era queijo, doce de leite, uns queijos desse tamanho, lata de doce E de vocês leite. comem mesmo? Tudo, Aham. Não nenhum. Tudo. Nenhum. tudo. Isso aqui tudo vai acabar rapidinho. Agora, como? Aliás, que trufa gostosa. Bom, né? Putz. Se você deixar na geladeira, vai ficar mais gostoso ainda. Ela é geladinha. Depois eu trago uma. Quando você for pra Bragança, eu dou uma lata. Pra gente, foi 1h10 de bate-papo. Voou. Nossa, já? Pra gente entender, até pra sentido da peça de tudo, como ser um casal artista, empresário, empreende junto, faz a mesma peça junto, trabalha junto, cria o filho junto, toca a obra junto. Sei que vocês brigam pra cacete, devem brigar pra cacete também. Mas como manter isso nos dias de hoje? Qual é o segredo disso? Sem clichê. Não sei. Qual é o segredo disso? A gente acha que é sobrenatural o que mantém a gente, assim. Porque desde o começo, desde o dia que a gente se conheceu, a gente teve muitas... tipo, as pessoas... Temos todos, a gente vai formando através do nosso ego, desde que a gente nasce, crenças limitantes, né? E as nossas crenças limitantes, elas eram tipo... Não dá pra eu conviver com uma pessoa como essa e vice-versa. Tipo, por hábitos, por forma de pensar, a gente é muito igual e a gente é muito diferente, assim. Então, a gente passava por umas situações que a gente falava, mano, não tem como a gente estar junto. A gente não... Sabe? São coisas inaceitáveis, mas... Eu acho que toda relação, mesmo que não seja uma relação conjugal, uma relação que você... Enfim, Sim. familiar, amigos, pessoas que cruzam na sua vida... sempre tem algo a acrescentar na sua evolução. Principalmente quando é mais difícil a relação, né? Quando tem muito embate. Por quê? Porque é o seu universo
É a forma como você enxerga as coisas em choque com a forma como a outra pessoa enxerga as coisas. E ninguém tá certo ou tá errado. Né? Os dois lados estão corretos para quem se construiu daquela forma. O diálogo não é uma disputa, né? Nunca. Então, ela dá a versão dela, eu dou a minha versão. E, tipo, ela não tá errada, eu não tô errado. Ela não tá certa, eu não tô certo. A gente precisa fazer com que exista um meio termo Uma que seja bom pra todo interseção, mundo. né? Sim. Talvez essa seja uma das sabedorias, assim, é saber conversar. E a gente ainda acha que não sabe, mas eu já acho que a gente sabe. Às vezes a gente até pensa, assim, acho que a gente tinha que fazer alguma terapia pra poder ajudar a gente a conversar melhor, Às a vezes entender é bom melhor. ter uma terceira visão sobre a coisa, Mas sabe? eu acho que a gente aprendeu muito a lidar, sabe? Eu acho que existem vários fatores externos, no nosso caso, né? A gente não tá numa casa que é nossa ainda e tal, desse processo que deixa todo mundo um pouco mais à flor da pele, mas assim, num geral, o nosso diálogo, ele é muito bom. Mesmo que quando a gente começa a conversar, o pau come, briga e não quer Rola o falar e diálogo. sai dando. Não, e a gente já Me dá licença que eu vou entendeu tomar que um às sorvete, vezes porque é... rola, fala assim, ó, Sim. vou tomar um sorvete. A gente Não, mas não entendeu acabou que de às vezes conversar, é mas melhor eu ficar preciso do quieto. sorvete. Sorvete. Eu Às saio, vezes- Meu momento. vou pro carro, pego o sorvete, ela sai, ou então Você foi ela tomar vai sorvete lá. ontem? Não, eu fui comprar fruta. Aí ela foi... Mas eu tava em casa sozinho. Aí ela foi... Aí às vezes ela sai e ela volta comendo pizza, não sei o que lá, não sei o que. Aí Você senta... viu a caixa de pizza? Vi. A gente volta, assim, tipo... E beleza, então vamos conversar e vamos trocar. Conversar. E aí, E é assim... necessário esse respeito, Porque às esse vezes eu jogo vou, de falar, ceder também. eu vou falar uma coisa É. pra ela que ela vai ficar muito pé da vida, mas É. ela só vai ficar muito pé da vida, muito provavelmente porque é muito pertinente. E às vezes, quando é muito pertinente, você não quer aceitar. E aí, se você continuar no debate, vai ficando pior, porque vai todo mundo ficando muito... Então, assim, o sorvete, ele é muito legal, porque você vai parar Vai um tempo, assentar, né? bota uma Mas música... cada um... Fala, não, peraí, cara, então tudo bem, eu Cada não um concordo, reflete um mas deve pouco. ter sentido o que ela falou. É. Então tudo bem, vou chegar lá e vamos trocar uma ideia. E aí a gente vai meio que... Só que a gente é muito dois palhaços, assim. Tipo, a gente é criança, a gente fica tipo, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quero boa ser de noite, boa Bragança, noite, boa noite. Vamos, Uma resenha vamos, Bragança. vamos. Vamos fazer O uma tempo resenha. inteiro, a gente é muito Incrível assim. Mas eu ia falar de sobrenatural no começo, porque algumas coisas foram provando pra gente que a gente tem uma força maior que une a gente, para além do nosso raciocínio, do nosso racional. Tem uma coisa, assim, que é forte pra caramba, sabe? Que a gente sabe que é melhor estar junto. A gente sente isso muito forte, assim. Então, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as diferenças, a gente prefere estar junto. Porque relacionamento é difícil, né, cara? E aí, às vezes, você faz um paralelo, tipo assim, às vezes você não consegue se relacionar 100% feliz com sua mãe. Sim. Claro que tem exceções que é catastrófico, é de abuso, é tóxico, mas assim, num padrão romântico, existe problema demais. Agora, Então quando você escolhe imagina, outro, a outra, são 2 CPFs, são 2 criações diferentes, vocês se são escolheram. cidades diferentes. Cara, às vezes você nasce do mesmo pai, da mesma mãe, você e o seu irmão, vocês são completamente diferentes. Imagina pessoas que... Ah, mas também, mas daí se pegar a Priscila ficou fácil, porque nasce em Salvador, é criado por paulista em BH. Tô errado? Não, tá Viu? certíssimo. Então, aqui. Eu sou uma Aí, pessoa ó. adaptável. Aí, ó. Eu sou muito acostumada a aí. me adaptar aos ambientes e às pessoas à minha volta. Estudei, você viu? Essa parte eu colei demais. Eu achei muito... Cara, não é possível isso. É muito louco, né? Muito Que as louco pessoas falam assim, a pessoa nasceu em Salvador, mente, você ouve esse aquele... Yeah. Show. Gente, fale das marcas, redes sociais, fale tudo. Brunão, momento Cara, marketing. @ Bruno Lopes, @ Priscila Fantin, a gente mostra a vida como ela é, um pouco um pouco de filtro, né? Enfim, só pra ficar um pouco mais bonito esteticamente. Não, mas a gente fala, a gente mostra um pouco do nosso dia a dia. A gente tá pra lançar aí a série da obra da nossa casa, que a gente fez, documentou direitinho. É quase que um programa desses que Quase vocês um veem reality. nesses canais, assim, de obra e tudo mais, só que 100% real, porque a gente tem, enfim, um pouco mais de tempo do que 1 hora do que os programas têm. E a gente mostrou todas as dificuldades, tem mostrado todas as coisas, então a gente está para lançar no YouTube também. A gente está em vias de voltar ao nosso podcast, que tem o mesmo nome da peça, que é o Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo.
Existem outras... E a peça e o podcast também tem Instagram, né? Tem o Precisamos Falar de Amor, ou com underline entre as palavras, ou com ponto entre as palavras. Um é da peça, o outro é do podcast. Agora eu não vou me lembrar qual que é, mas eu acho que o underline é da peça. Underline. A gente está dia 7 de setembro em Uberlândia, que marca realmente a volta da peça, depois do Dança dos Famosos. Então, dia 7 de setembro, feriado Uberlândia, seus lindos. Estamos chegando aí novamente. Uberlândia é demais, a gente adora Minas, né? Já está há 4 anos em cartaz. A gente tá... Em breve vai passar o trailer e coçar, é só começar. O Guinness, o humor. Cara, Eu acho que não, porque a gente tem desdobramentos para essa peça. Pode ir para outras A vertentes gente ali. quer fazer a parte 2, que seriam os dois, enfim. Temos coisas. Lembrando que a peça é uma comédia romântica, que a gente fala de assuntos muito legais, sempre muito divertido. A gente Todo quebra mundo a se quarta parede, identifica. não existe quarta parede porque a gente interage com as pessoas, mas ninguém participa, ninguém fica constrangido, não é esse o intuito, é só pra gente conversar mesmo. A gente se zoa o tempo inteiro, real, Bruno e Priscila, além dos personagens. É muito divertida a peça. Aliás, meu público do corporativo, das empresas, enfim, a gente estava conversando nos bastidores. Puta de um produto para levar para as convenções de vendas, para as ações que vocês fazem junto aos seus funcionários, seja um hotel ou dentro da empresa, uma peça super adaptável. Eu digo isso porque quando a gente tem alguma contratação dentro do corporativo com vocês para algo nesse sentido, a gente sempre tem a preocupação do cliente, que é, qual que é o rider que vão mandar? Será que é preciso desse palco, dessa luz? Só que não tem, eles vão se adaptar, e eu acho que pode ser algo para que vocês possam despertar nos colaboradores uma reflexão sobre saúde mental, sobre o sentido do amor, da convivência, e não só de um casal, de uma comédia romântica, mas no sentido de despertar ali um porquê. E segundo o Bruno, rola até um bate-papo com uma moral da história no final. Rola super, rola. rola É super. isso aí. Que é um pouco do que a gente falou aqui. As empresas um resumo. adoram, assim, quando a gente leva mesmo. Legal. E a gente pode, como você falou, né, adaptável, como somos os proprietários do espetáculo, diretores e tudo ajustada mais, ali. a gente pode botar, dá para ajustar e pouquinho entregar ali. uma coisa gostosinha para Legal. quem estiver contratando. Tem o @sejafunf, que é a nossa marca de roupa. E essa bata aqui, ó, tá com a calça também, né? Que a gente faz roupas sem diferenciação de gêneros. Ou seja, a gente só faz roupas. Quem vai usar é quem gostou, quem acha legal, seja homem, seja mulher, não binário, enfim, não tem... Gostou da roupa, usou, então... Vocês que criam também? Vocês que a desenham gente roupa que também, cria. não? É ele, eu só dou Ah, é? pitaco. Sou do Pitaco. É. Um Eu falo, centímetro, bota tá, isso o colarinho, aqui, mas tá. é assim É isso. mesmo, eu falo, faz um cortezinho É isso. aqui, um Cortezinho vezinho aqui. aqui, É o detalhe, Não, porque assim, ó, tem que vestir todos os corpos. Então eu faço É o uma detalhe. coisa e aí a gente vai, eu pego a peça piloto e vou experimentar. Eu uso no meu corpo, eu sinto como é que funciona. Aí eu ponho no corpo dela, ela sente como é que funciona. E aí a gente vai entendendo qual que é, de repente, a melhor forma de atingir todos os corpos, porque esse é o nosso objetivo, que as De pessoas... novo, @seja? Seja Funf. A marca é Funf. E a gente faz... Enfim, eu gosto de falar um pouco que a gente vende liberdade. Porque as pessoas hoje ficam sempre querendo adjetivar. E eu acho que quanto mais adjetivo, mais preconceito. Então, assim, roupa. Quem vai usar é quem achou legal, quem achou bonito. E aí vai fazer do jeito que acha melhor para poder se sentir bem e sair para conquistar o mundo. Seja Funf. Seja Funf. Seja livre, seja Funf. Seja Funf. É isso. Gente, só agradecer. Ah, generosidade. gente, vamos fazer outro dia de novo? Foi incrível isso. Tem foi mais gostoso. coisa pra falar. Foi tão Você bom. desistiu da gente já? Você saiu de lá? Eu falo que assim, é sempre muito rico pra mim. Eu falei isso há 15 dias pro Oscar Magrini aqui também, que veio falar da peça, enfim. Eu sou do teatro. Então, quando eu posso receber alguém pra falar de arte, da importância disso, eu falo isso muito pro meu filho, enfim. Gosto da linguagem do circo, do teatro, enfim, de tudo. E poder ter vocês aqui hoje como referência nisso, e eu admiro muito o trabalho de vocês, e principalmente a convivência. Puta aprendizado hoje, de verdade mesmo, assim, que rico que foi. Espero que a galera tenha entendido e absorvido o tanto que eu absorvi com vocês hoje. De coração mesmo. Obrigada. São pessoas de energia tão boa que a gente quer ter por perto, assim, sabe? Mas pela resenha, tá? idem, por isso pela vamos resenha. fazer. Já marca outro dia Outro pra dia, gente agora voltar. resenha. Faz em Bragança agora. Faz em Bragança, vamos fazer uma resenha lá, leva lá, passa lá um dia com a gente, lá vai ser bem... Faça um tour com vocês, gastronômico. Beleza. Gastronômico. beleza. Tomara que a gente tenha conseguido, de repente, desmistificar a nossa imagem também, né? Como a gente falou ali. Mostrar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente é, além gente é de do verdade. que é. De verdade. É real. A gente trabalha real. com certas coisas, mas a gente tem mais para oferecer. oferecer. assim, sabe? Então a gente tá até preparando palestras, né, bebê? Tem Show. algumas coisas que a gente tá fazendo Legal. também. Legal. Porque a gente acha que é importante a gente debater não só
os nossos pensamentos, mas a nossa história Muito de bom vida. isso. Tem muita coisa que a gente já passou, de luto, de doação de órgãos, que a gente fala na peça, de doença mental, de superação, enfim, de crises. E nesse momento que a gente vive hoje, esse caos de saúde mental, ter alguém que tenha uma fala positiva pra agregar isso pras pessoas, isso é incrível. Uhum. Aí a gente tá Eu vou nesse falar processo. muito ainda, viu, Bruno? Vamos falar, Tô sentindo vamos falar. negócios no ar aí. Vamos que vamos. Eba. Estamos 100% Eu gosto abertos. de sempre. negócio, eu gosto de negócio. Tô sentindo A gente que também. pode fluir coisas boas aí. Vamos aí, nessa. independente de vocês com a nossa, sem levar a Luiz embora. Manda a luz embora. Ah, é? Não, Ó, volta pra Bragança hoje, vai pro interior. vai a gente tá rolar aqui no pedido carro, de já. aumento, hein? Já vai Vai rolar rolar. aumento hoje. Já. Vamos dividir, Vai ganhar aumento hoje! Aê! Ao invés de trabalhar 6 horas, porque vai trabalhar 14. Gente, Mas tem chocolate. tem chocolate. Obrigado a você que ficou até agora com a gente. Se você gostou, curta, compartilhe. Se não gostou, curta e compartilhe também. A gente tá subindo muito no Spotify, né, Lu? Então, o nosso ranking, a gente tá bem rankeado no Spotify também. E isso é graças a vocês que estão nos ouvindo. Histórias tão inspiradoras quanto foi do Bruno e da Priscila hoje. Obrigado e semana que vem tem mais na Napacast. Valeu! Obrigado. Obrigada.